Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido Dom Rui, é uma alegria estar aqui em sua diocese. Obrigado pela confiança, por sua amizade, é muito preciosa. E que grande responsabilidade estar diante do seu clero. Quando Dom Rui me ligou, perguntando se eu aceitaria fazer essa homilia, acho que é a primeira vez que eu faço uma homilia para algum clero, com o bispo presente. Eu quero ser padre com vocês neste momento. Eu sou irmão de vocês e, diante do que vejo, sou muito novinho diante da experiência de muitos aqui. Creio que teria muito que aprender com cada um de vocês aqui no ministério sacerdotal. Mas se cabe uma partilha, e peço também perdão aos outros que aqui estão, mas quero falar mais com os padres nesta missa. Eu quero partilhar o que Deus tem ministrado no meu coração como sacerdote. Há pouco tempo estava na Terra Santa, fazendo meu retiro anual de silêncio, que procuro fazer todos os anos, e isso ficou tudo mais intenso ainda. Não falo nada de novo, mas eu queria meditar aquilo que a gente é tão conhecido nosso. O padre é in persona Christi. O padre é outro Cristo. Isso deve nos fazer tremer. Porque ao mesmo tempo somos seres frágeis. Cada um de nós aqui carregamos as marcas dos nossos pecados. Cada um de nós aqui conhece bem as suas fraquezas. Mas, a cada um de nós, Deus nos configurou como um outro Cristo. Veja, irmãos sacerdotes, tudo o que fazemos é em nome de Cristo. Não confessamos as pessoas em nosso nome. Em meu nome, seja perdoados dos seus pecados. Não. Não celebramos a missa em nosso nome. Portanto, de fato, agimos pelo poder de Cristo. O poder que está em nós não vem de nós. O poder que está em nós vem de Deus. Agora, se todos nós celebrarmos a missa sempre acontece. Quando confessamos, isso também acontece. Agora, quando eu digo que o sacerdote é um outro Cristo, eu entendo que a gente precisa fazer da nossa vida uma constante configuração a Cristo. Porque aí, meus queridos padres, você sabe que parecer-se com Cristo não é tão fácil assim. E esses dias eu li o Cardeal Sará, e o Cardeal Sará dizia justamente isso. O padre é um outro Cristo. Quando o padre olha alguém, é Cristo que está olhando essa pessoa. Quando o sacerdote abraça alguém, é o Cristo que abraça essa pessoa. Quando o sacerdote fala com alguém, é o Cristo que fala com essa pessoa. Eu creio que nós vamos chegar até o final da vida sem muito compreender o que significa ser padre. A grandiosidade, a beleza,
o tamanho. Entender que eu sou chamado a ser um outro Cristo. Portanto, irmãos padres, eu creio que a gente tem que utilizar do nosso ministério para a gente ir se configurando a Ele. Então não adianta eu só ter o poder de Cristo, porque isso você tem, isso nós temos. Mas a pergunta que eu lhe faço, e faço para mim mesmo: você se parece com Cristo? E aqui alguém pode me dizer: mas eu sou eu não sou Cristo. Não, você e eu somos chamados a sermos Cristo. Claro, sem anular a nossa personalidade, sem anular a nossa história, porque assim Deus nos chamou. Mas, será que eu tenho me parecido com Cristo? Eu tenho certeza que os fiéis que estão aqui, é isto que eles querem, quando eles vão atrás de um padre. Eles querem se encontrar com Cristo, através de nós. Então, por exemplo, quando o fiel ele vai encontrar um padre, e aquele padre é impaciente, aquele padre fala palavras impacientes, o fiel meio que não se depara com Cristo. Quando o fiel vai se deparar com um sacerdote orgulhoso, cheio de razão, que não admite seus erros, que acha que sabe tudo, e que o outro não sabe nada, o fiel entende que não está se encontrando com Cristo. Pois Cristo mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos e irmãs, eu vejo que esse é um grande desafio. Aos leigos que aqui estão, é preciso que vocês rezem pelos padres, porque se parecer com Cristo não é tarefa fácil. A luta de cada um de vocês não é fácil. Onde cada um de vocês estão trabalhando, se dedicando, não é fácil. Mas a gente não pode perder o foco. Eu vejo que o sacerdote ele tem um risco gigante de se perder, porque o que eu estou dizendo talvez seja a nossa essência. Eu preciso me parecer com Cristo. Só que aí no meio do sacerdócio a gente começa a achar que tem que se parecer com esse, tem que se parecer com aquele. Eu tenho que mostrar para o bispo isso, eu tenho que mostrar para o bispo aquilo, eu tenho que mostrar que eu sei construir, que eu sei administrar, que eu sei fazer aquilo, que eu sei fazer aquilo outro. E a gente pode almejar tantas as coisas e sairmos daquilo que é o principal. Parecer-se com Cristo. Eu creio que essa é a alegria de um bispo, quando vê o seu clero agindo como Cristo agia. Eu creio que essa vai ser a maior alegria de um bispo. Agora, para se unir, para se configurar a Cristo, como eu estou dizendo, eu tenho que ser outro Cristo. Isso só é possível se você estiver muito unido a Cristo. Isto só é possível com muita busca de santidade. Isso só é possível com muita vida de oração. Irmãos padres, o que a gente mais tem que fazer é buscar a santidade. É muito triste quando a gente vê um padre se tornando mundano. É muito triste quando a gente vê um sacerdote fazendo as coisas que o mundo faz. O sacerdote é outro Cristo. Sim, Jesus ele ia atrás dos pecadores, Jesus ele comia com pecadores, mas Jesus era diferente de tudo.
E Jesus ia sempre para ser luz, para fazer a diferença. É triste quando vemos que o sacerdote, em vez de libertar o mundo, vai se tornando mundano. É triste quando a gente começa a ver que o sacerdote faz tudo, mas não faz o mais importante, que é rezar. Quando dizemos que não temos mais tempo de rezar. E veja que absurdo, né? Os leigos que aqui estão, quando um padre pode dizer, eu não tenho tempo de rezar. Ora, mas é esse o nosso maior chamado, a oração. Eu creio que Deus nos chamou para a amizade com Ele. O sacerdote é aquele que Cristo chama para ser o seu amigo íntimo. Irmãos padres, nós temos que ser os amigos mais íntimos de Jesus. A exemplo do evangelho que ouvimos hoje, a exemplo de João, que era íntimo do Senhor. Portanto, vamos rezar mais. E eu falo para vocês, eu estou falando para mim. Um grande perigo. E esses dias eu fiz uma direção espiritual e eu conversava isso com o meu diretor espiritual. O meu maior perigo, Frei Gilson agora falando, o meu maior perigo é a minha agenda. O meu maior perigo é a vida, é a agenda, ou seja, fazer muita coisa para Deus, mas não ter tempo para estar com Deus. Podemos cair na tentação de fazer muito, e fazer muito para Deus, fazer muito pela paróquia, fazer muito pelo povo, mas não temos intimidade com Jesus, não temos amizade com Jesus. Se tem uma coisa que Deus tem ministrado no meu coração, é isto. Eu não quero só que você, Frei Gilson, faça coisas para mim. Eu não quero só, Frei Gilson, que você trabalhe por mim. Eu quero, Frei Gilson, que você esteja comigo, aos meus pés, sem trabalhar, sem estar preocupado na homilia que você tem que preparar, sem ter que estar preparado com a missão que você tem que fazer. Eu quero que você esteja aos meus pés. Sacerdotes, irmãos sacerdotes, eu creio que esse é o mais importante do nosso ministério. É o tempo que a gente gasta com Deus. E aí alguém pode pensar, mas eu tenho muita coisa para fazer. Eu lhe garanto que quanto mais tempo gasto com Deus, depois o fruto vai ser muito maior no apostolado. Tudo que você vai fazer vai ter um resultado diferente, uma proporção diferente, porque tudo que você faz é regado pela intimidade com Deus, é regado pela oração. Se eu posso dar aqui alguns conselhos práticos que muito me ajudam. Priorize sua missa diária, a celebrarmos com amor a Santa Missa diária, com calma, em espírito de oração, não por obrigação, porque a missa para nós é o encontro com quem a gente ama, com o nosso amigo, e não uma lei a qual tenho que rezar por rezar. Todos nós temos que rezar o breviário todos os dias. Façamos um exercício de fazer deste ato um gesto de amor. Eu creio que todos vocês podem ter uma capela dentro da casa de vocês. Pergunto para os leigos que aqui estão: vocês gostariam de ter uma capela na casa de vocês? Com Jesus sacramentado lá? Nós padres temos esse privilégio. Dediquemos horas de adoração.
todos os dias. Não podemos cair na tentação do ativismo. Não podemos cair na tentação do ativismo, porque senão não vamos conseguir ser outros Cristos. Irmãos padres, isso que eu estou dizendo é o que mais Deus quer de nós. Mais do que tuas obras, Deus quer você. Mais do que obras, mais do que trabalho, Deus quer você. Deus quer você no sacrário. Deus quer você com Ele. E quando você está com Ele, você fica muito mais forte. Você de fato vai se tornando um outro Cristo, com muita força. A sua confissão será diferente, o atendimento ao povo será diferente, tudo que você coloca a mão será diferente. Por isso, valorize a intimidade com Deus. Se eu posso aconselhar outra coisa, o Santo Rosário todos os dias. Como é bom o sacerdote que reza o rosário. Isso tem uma força muito grande. Eu digo para vocês, o Dom Rui já partilhou um pouquinho. Dom Rui, entrei no convento rezando o rosário todos os dias, porque aprendi com minha mãe. Mas quando entrei no convento, parei de rezar. Eu entro no convento e parei de rezar. Porque tenho muita coisa para fazer e não dá mais tempo. Rezava terço. E aquela coisa, quem reza terço vai ter um dia que não vai rezar um. É ou não é? Então tinha dia que eu não rezava nenhum terço. E às vezes a gente entra naquela mentalidade: já sou frade, já sou padre, já estou fazendo muito, só em ser isto. E a gente vai se acomodando. E eu digo para vocês que no decorrer do meu ministério sacerdotal, a Virgem Maria e Jesus me cobraram a oração do Santo Rosário. E eu digo para vocês que quando eu me dediquei a isto, a rezar com amor, porque eu pensei, João Paulo II rezava todos os dias o rosário, será que eu tenho mais o que fazer do que esse homem? Padre Pio rezava 34 terços por dia, será que eu tinha mais coisa para fazer que Padre Pio? Eu comecei a ver que era um pouco de negligência da minha parte. Meus queridos padres, eu comecei a rezar o rosário todos os dias, sozinho. Comecei a rezar o rosário principalmente diante do Santíssimo Sacramento, todos os dias. Eu comecei a ver frutos que eu nunca tinha enxergado antes. E eu digo para vocês que quanto mais eu me entrego à oração, quanto mais eu me afasto do povo, porque eu não posso estar toda hora com o povo. Jesus não estava toda hora com o povo. Jesus se afastava da multidão para orar. Então toda vez que eu me afasto do povo para estar com Jesus a sós, quanto mais eu faço isso com amor, não por obrigação, mas por amor, é incrível, eu mais vejo frutos no meu ministério sacerdotal. E frutos estes que eu quero dizer que são conversões. Quando a gente começa a ver que a minha vida, a minha palavra, aquele ministério que eu exerço, começa a transformar a vida de pessoas, e tirar pessoas do pecado sério, e levá-las para um estado de graça. Isso é um fruto. E todo o resto, que eu poderia ficar aqui falando, mas o grande segredo é o afastamento. O grande segredo é o silêncio. O grande segredo é a oração. Pode ter certeza no que eu estou lhe dizendo, e o Dom Rui já disse isso. Todos os sacerdotes que ficaram conhecidos por nós, todos eles, conhecidos pela santidade, conhecidos pelo ministério profundo, conhecidos pelos seus grandes frutos, pode ter certeza, todos eles eram homens de profunda oração. Trabalhavam muito, mas rezavam mais do que trabalhavam.
Jesus, no relacionamento ali, vocês lembram daquele relacionamento com Marta e Maria? Marta trabalhando, Maria rezando. Marta pede para Maria ajudá-la e Jesus diz não. E Jesus diz algo que determina algo muito importante. Maria escolheu a melhor parte. Queridos padres, neste momento, Jesus estava determinando que vida ativa e vida de oração devem caminhar juntas. Ninguém deve só rezar e ninguém deve só trabalhar. A nossa vida é trabalho e oração. Mas Jesus está determinando qual é o mais importante entre trabalho e oração. Qual é o mais importante? Oração. Qual é o nosso problema? E digo como padres, porque as tentações são muitas para a gente fugir. A gente trabalha muito e reza pouco. E aí trabalhamos sem muito fruto, porque o verdadeiro trabalho de um padre para dar fruto só é possível na oração. Sem dúvida alguma, Padre Pio de Pietrelcina nos deu esse grande exemplo. E como eu disse, todos os padres que ficaram conhecidos por nós eram homens de profunda oração. Termino dizendo: queira almejar isto. Irmãos sacerdotes, vamos almejar isso. Amizade com Cristo, intimidade com Cristo, relacionamento com Cristo. E isto vai fazer de nós sacerdotes diferentes. O povo vai perceber na hora. O povo, escute o que eu estou lhe dizendo, o povo vai atrás de você para beber quando ele perceber que você é um padre que reza. O povo corre atrás de padre que reza. Isso é instantâneo. O povo corre atrás de padre que busca santidade. Isso é instantâneo. Era assim com Jesus. Vai ser assim com todos. O povo sente o faro. O povo tem necessidade. E eu tenho certeza que você já cresceu muito. Eu tenho certeza que você já deu passos. Mas eu tenho certeza que todos nós aqui temos um longo caminho a percorrer. E que juntos possamos ser mais próximos, mais amigos de Jesus. De fato, ser outro Cristo nessa terra. Amém.